Vamos lá para o segundo vídeo para falar sobre autoridade, sobre estar sujeito, estar em obediência, né? Falar sobre rendição. Eu disse no primeiro vídeo que quando nós falamos sobre essa questão de autoridade, sobre as nossas vidas, quando isso está bem esclarecido, é um assunto maravilhoso ser tratado, é um assunto que realmente traz libertação, traz cura, traz crescimento, traz frutificação, enfim. Existem muitos benefícios quando nós entendemos de fato o assunto autoridade. Mas quando não, esse assunto causa muita polêmica, como eu disse, porque onde existe uma autoridade, existe alguém que está submisso a esta autoridade. Então é como se nós tivéssemos ali alguém acima de nós que nós deveríamos prestar contas, né? E a Bíblia é um livro repleto, né, de indicativos sobre questão de autoridade. É indiscutível isso desde o início da criação. Muitas pessoas, às vezes, equivocadamente, acabam dizendo assim: quem é meu líder é Jesus. Jesus é o meu líder, é Jesus. Eu não tenho que ficar debaixo de nenhuma cobertura, não preciso de ninguém, porque é Jesus que cuida de mim. Bom, se Jesus é aquele que cuida de todos nós, e isso é verdade, de fato, Jesus é o Senhor das nossas vidas, morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas ele, Jesus, ele próprio, quando esteve na terra, estabeleceu autoridades. Você vai perceber na própria trajetória de Jesus Cristo que quando Jesus estava ali caminhando por Jerusalém, multidões acompanhavam Jesus Cristo por onde ele estava. Mas desta multidão, Jesus escolheu exatamente 12 homens. Estes 12 homens foram tratados de forma diferenciada. Eles passavam mais tempo com Jesus. Jesus ensinava a eles coisas profundas, trazia a essência do poder de Deus através da revelação, das parábolas, de assuntos que pareciam um pouco mais difíceis de serem entendidos, e a partir destes 12 homens foi que se deu início à igreja. Mas foi necessário Jesus preparar 12 homens que estiveram sujeitos à sua autoridade, e a partir daquele momento, aqueles homens passaram a ser autoridade sobre outras pessoas. Começaram a evangelizar, a levar as pessoas para casa, a ensinar a palavra de Deus, e ali foi se espalhando o evangelho que se tornou a igreja que nós temos hoje. É lógico que a história tem muita coisa para falar sobre isso. Nós sabemos que uma autoridade, ela precisa estar debaixo dos princípios da própria palavra de Deus. Se nós olharmos a palavra de Deus, e eu quero que você vá comigo aqui na carta de Paulo à igreja de Éfeso, carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos abrir lá, Efésios, capítulo de número 4, olha o que diz assim o apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha só, vamos ler juntos para nós podermos ter um entendimento claro da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Ele diz assim, olha só, ele começa dizendo assim no capítulo 4, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está dizendo, vocês receberam uma chamada, e vocês precisam viver de acordo com esta chamada. Como é que nós devemos viver? Isso independe se você é o líder ou se você é o discípulo. Ele diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então ele está dando um estilo de liderança aqui, que é uma liderança que agrada a Deus, que é uma cobertura que agrada a Deus. Ser o líder não significa que você é melhor que ninguém, mas que você tem uma responsabilidade maior sobre a vida de alguém. E você deve exercer essa responsabilidade sobre a vida de alguém com amor. Sua vida deve ser uma vida dedicada em amor à vida daquelas pessoas. Então ele fala sobre paciência, ele fala sobre humildade, que é a característica de um líder segundo o coração de Deus, porque foi assim que Jesus procedeu em toda a sua caminhada, né? Foi dessa forma que ele procedeu. E ele diz assim, vem comigo, lá no verso de número 10,
aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele quem? Jesus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, né? Olha o que ele está dizendo aí, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então há um propósito. Olha, como nós falamos no primeiro vídeo, algumas pessoas que dizem assim, Jesus é o meu líder, eu só sigo Jesus. Esse negócio de cobertura eu não quero, não precisa de nada disso. Para que pastor? Para que isso? Isso aí não é de Deus. Gente, está aqui na palavra. A palavra é clara e não paira dúvidas. Aquele que subiu, aquele que desceu, aquele que andou entre nós, aquele que preparou a sua primeira equipe de 12, ele designou, foi ele próprio que escolheu, como diz aí a palavra que nós lemos, ele próprio escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres com o propósito, aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Então, a liderança existe justamente para ser um canal de bênção para a nossa vida. Através de uma liderança, nós recebemos instruções, acompanhamentos, somos aconselhados, somos ajudados nas nossas dificuldades. E por isso é tão importante nós termos sobre a nossa vida uma cobertura. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós precisamos tomar decisões, nós temos dificuldade de fazê-lo de acordo com a palavra de Deus. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Veja que não houve um momento nas Escrituras, de Gênesis até o fim da igreja, Apocalipse, onde nós entramos nas revelações, que a Bíblia não fala de autoridade. A autoridade espiritual, ela foi constituída por Deus, com certeza Deus é a autoridade máxima em todas as coisas, mas escolheu pessoas para serem líderes. Quando nós falamos sobre paternidade, sobre cobertura espiritual, meu amigo, quando você entende isso, você não tem problema algum em viver debaixo de uma cobertura. Agora, autoridade significa que você presta contas. Por exemplo, nós temos aí o presidente da República. Ele é a autoridade máxima no nosso país. O presidente da República seria a última palavra para qualquer tipo de assunto, mas o presidente, ele tem um ministro da Economia, um cara muito bom na área econômica, tem muito mais entendimento que ele na área econômica, porém, este ministro da Economia nunca vai poder tomar uma atitude ou realizar uma ação sem passar pela mão do presidente da República. Pelo contrário, ele vai preparar todo o seu material, ele vai preparar todo o seu projeto, ele vai preparar, né, toda a sua estrutura econômica e vai apresentar para o presidente. E cabe ao presidente, naquele momento, tomar a decisão se esse plano será colocado em ação ou não. Veja, eu tenho duas pessoas extremamente capacitadas, eu tenho duas pessoas extremamente inteligentes, porém que estão em posições diferentes. Um é o presidente da República e outro é o ministro da Economia. E esse ministro da Economia está na total dependência das decisões do presidente da República. Então, estar debaixo de uma cobertura significa prestar contas. E prestar contas é bom, porque todas as vezes que você é obrigado a prestar contas a alguém, você é obrigado a rever o que você está fazendo. Veja que quando Jesus pegou os seus 12, ele enviou certa vez os seus 12, deu a eles autoridade, deu a eles poder sobre os demônios, e eles foram. Quando eles voltaram da missão, eles voltaram extremamente alegres. Por quê? Porque a missão foi bem sucedida. Porque quando você anda debaixo de uma cobertura,
e você segue as orientações, e essa cobertura está respaldada realmente pelo Espírito Santo, você será bem sucedido naquilo que você faz. E eles voltaram muito bem sucedidos daquilo que fizeram. Mas Jesus, quando os recebeu, os levou para um lugar para descansarem e ali tratar dos assuntos que foram feitos durante essa missão. Ou seja, aqueles homens precisavam prestar contas daquilo que eles foram imbuídos de fazer. E assim nós vamos ver em muitos momentos da Bíblia. Quando houve a ausência de uma liderança, sempre houve prejuízo no povo de Israel. É só você ler o livro de Juízes. Depois da morte de Josué, cada um fazia o que queria. E a primeira coisa que entrou foi o pecado. O pecado entrou naquele povo e aquele povo começou a sofrer. Por quê? Porque faltava uma liderança. Mas quando você olha Israel sob a liderança de Davi, Israel sob a liderança de Salomão, você vai ver prosperidade, você vai ver conquista, você vai ver desatar sobrenatural. E é por isso que é tão importante nós estarmos debaixo de uma cobertura e caminharmos debaixo dessa cobertura numa legalidade. Ou seja, em obediência, em submissão a essa autoridade que foi constituída sobre a nossa vida. Agora veja, quando nós falamos sobre submissão, sobre obediência, aí nós vamos entrar numa área que vai causar às vezes muito desconforto para as pessoas. Mas isso é natural do ser humano, sabe por quê? Porque o ser humano tem dificuldade de prestar contas daquilo que faz. O ser humano, às vezes, ele quer tomar suas decisões de forma assim, isolada. A Bíblia conta uma parábola lá em Lucas capítulo 15 de um filho conhecido por muitos, que é o filho pródigo, que estava na casa de seu pai, mas o seu desejo era viver fora daquele ambiente. Por que fora daquele ambiente? Porque na casa de seu pai ele tinha que prestar contas. Na casa do seu pai existiam regras. Na casa do seu pai ele tinha obrigações, ele tinha responsabilidades que ele tinha que assumir. E ele pede sua herança, ou seja, aquilo que lhe era por direito, seu pai lhe dá e ele vai embora. E a Bíblia declara assim, explicitamente, que ele vai embora e que ele vive de forma dissoluta, ou seja, sem regras, sem ninguém para me perguntar ou para me questionar sobre o que eu estou fazendo, se é certo ou errado. Ninguém para me chamar, ninguém para chamar minha atenção, ninguém para puxar minha orelha, ninguém para me dar um caminho, ninguém para me dar uma orientação. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Mas se você ler, você vai ver a vida desse menino entrando num abismo, caindo num calabouço, sem perceber. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Quando o diabo consegue cegar alguém, ele começa a levar, a conduzir essa pessoa para o calabouço dele. E esse menino foi gastando, vivendo, e parecia muito bom, né? Parece muito bom quando você não precisa prestar contas, né? Parece muito bom quando você não precisa de nada disso. E ele continuou essa caminhada até que a Bíblia diz que uma grande crise se levantou, e nesta crise que se levantou, este jovem começa a sofrer e passar fome. Começa a ter necessidade, ou seja, as dificuldades chegaram na vida dele. E ele vai cuidar de porcos, e quando vai cuidar de porcos, diz que ele quer se alimentar das bolotas do porco, mas nem isso ele podia comer. E aí ele se lembrou do tempo em que ele estava submisso a uma autoridade, o tempo em que ele estava andando na casa de seu pai. Ele diz: a pessoa mais simples na casa do meu pai não passa a necessidade que eu estou passando aqui. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, reconhecerei a minha falha, direi: não sou mais digno de ser chamado de seu filho, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno disso. E ele volta para a casa do pai e ele é surpreendido, porque o pai o aguardava, o abraçou, o beijou, trocou suas roupas, colocou sandália no seu pé, anel no seu dedo e fez uma grande festa. Por quê? Porque paternidade espiritual é isso. Nós não mandamos em ninguém, não dominamos sobre ninguém, não prendemos ninguém. Paternidade espiritual, cobertura espiritual, é um caminho de amor, de liberdade, aonde como pais, conselheiros, o líder está ali para ensinar, para quem quiser. Aquele menino voltou e com certeza nunca mais quis voltar para a vida que ele tinha antes, porque ele descobriu algo.
estar debaixo de uma cobertura, ter uma paternidade espiritual, é algo que me garante paz, tranquilidade e prosperidade. Beijo no coração, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.